Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Ó, o pastor Raul aqui mais uma vez para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. A gente está conversando muito sobre os pontos principais que a Bíblia traz para a gente não está focando muito no tecnicês, a gente está vendo aliança, a gente está aprendendo tudo isso. E a gente vai para onde? A gente já viu Josué assumiu, depois de Moisés, veio Josué liderou o povo para entrar na Terra Prometida, para tomar posse da Terra Prometida. Então nós temos essa história maravilhosa de como o povo tomou conta da Terra Prometida, como recebeu o presente de Deus. O que é o presente de Deus? Lembrem-se que Deus prometeu a Abraão que ele seria uma grande nação. Aí depois, lá em Jacó, nós tivemos José, como Deus trabalhou para que José fosse o quê? Para que José se tornasse governador do Egito e salvasse a linhagem de Deus da fome. Aí nós vimos também que o povo se tornou escravo. Por quê? Por buscar toda esse modo de vida egípcio, se contaminou com as coisas dos egípcios. E aí o que acontece? Deus levanta Moisés, que tira o povo da escravidão. E aí Deus, para cumprir, que lembre-se, ele fez uma promessa a Abraão, existiu uma aliança entre Deus e Abraão, uma aliança como todas elas, condicional. Obedece, vive, desobedece, morre. Então, o que a gente está vendo? Deus preservou seu povo mesmo dentro da escravidão, e quando tirou esse povo da escravidão, Deus criou uma nação. Uma nação para quê? Uma nação para preservar a linhagem que iria cumprir o quê? Aquela promessa feita lá no Éden, onde Deus falou o quê? Que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, e esse filho era Jesus. Então, para manter a linhagem de Jesus, ele cria uma terra. E aqui, em Josué nós vimos eles receberem essa terra, que é a terra do Estado de Israel, a nação santa, a nação que Deus criou para trazer, para preservar a linhagem do Messias. Isso nós estamos vendo aqui. E aí a gente chega num momento, principalmente lá em Juízes, nós chegamos no livro de Juízes, que é após Josué. Então passa Josué, onde tem a entrada dos filhos de Deus, olha que coisa magnífica. E olha só, pessoal, se nós virmos como Deus trabalha, nós vamos entender lá na frente. Aqui, quando você entende por que Israel foi criado, é muito importante também que você entenda que Israel foi criado para preservar a linhagem do Messias. Quando chega o Messias, ele morre, e aquele povo de Israel que está preocupado em quê? Em ficar de olho no bem bom, está preocupado em ficar de olho os sacerdotes no seu status quo, eles não aceitam o Messias, então eles deixam de ser o povo de Deus, e aí na videira que é Israel é enxertada outra videira, que somos nós, os gentios. Isso você tem que ter em mente, tá bom? Então lá na frente nós vamos entender isso, mas primeiro nós vamos ter que passar por toda a Escritura. E aqui em Juízes 2, do verso 6 ao 9, a gente vê o quê? Que Josué faleceu aos 110 anos de idade. E essa palavra é muito importante porque ela coloca pra gente alguns pontos que nós precisamos destacar. Enquanto Josué estava vivo, o povo obedeceu, o povo seguia. Por quê? Porque teve o general que os guiou no deserto. Josué morreu, vários anciãos continuaram vivos e eles continuaram obedecendo a esses anciãos. Esses anciãos eram os homens que acompanharam Josué quando o povo recebeu e tomou posse mesmo da terra prometida. Lembra? Eu falei para vocês quem era Josué. Aí no momento que esses anciãos fecham os olhos, no momento que esses anciãos morrem, o que nós vemos aqui? Nós vemos o povo gradualmente se afastando das coisas de Deus. Eles passaram a se contaminar com as coisas do povo da terra que eles herdaram. Quando na realidade é o povo de Deus que deve influenciar os de fora. Então olha só que coisa abominável, Então você tem os anciãos, você tem Josué, e aí o que acontece? O povo começa a olhar os anciãos lá de fora, e o povo, assim como a igreja hoje, deveria influenciar esses povos para que esses povos viessem fazer parte de Israel, viessem fazer parte da adoração do verdadeiro Deus. Mas não, eles foram contaminados com os povos idólatras lá de fora.
como a igreja hoje, porque a igreja deveria fazer o quê? A igreja, ela deveria, influenciar os de fora e não ser influenciada, como é hoje. Isso que nós precisamos entender. Temos que lutar para a igreja influenciar lá os de fora, não trazer modernidade para dentro da igreja. Mas por que esse povo se distanciou de Deus? Porque eles tinham Josué e os anciãos, que eram a prova viva do que Deus fez dando a terra prometida a eles. Esses homens, esses anciãos, viveram a provisão direta de Deus que fez com que eles herdassem a terra prometida. Josué foi o líder, os anciãos testemunharam, os anciãos falaram: eu vi Deus fazendo isso. Eu vi Deus entregar uma terra cheia de gigantes, cheio de tudo. Eu vi. No momento em que eles não viram mais, o que aconteceu? O povo, isso daí é lenda, isso daí é história, como estão querendo fazer hoje na igreja. Falar que os milagres, que Jesus como Salvador, que as orientações do Senhor em relação ao pecado são lendas e que não são verdade, quando na realidade são verdade. Então o povo era uma nova geração, uma geração que não conheceu a Deus como Josué e os anciãos conheceram. E com isso, eles foram lá e se contaminaram com as coisas dos povos vizinhos. Feio, né? Triste. Muito triste, né? Então, é isso que nós temos que entender. Não viram, pereceram. E aí o que acontece? No momento em que eles se distanciam de Deus, começam a idolatrar os falsos deuses daqueles lugares, as falsas entidades, Deus se enfureceu. E no momento que Deus se enfureceu, entregou-os à própria podridão, como Cristo fala sobre os que não são eleitos. Aqueles que não são eleitos vão viver dentro da sua própria podridão. E Deus os entregou à podridão e eles viveram a consequência do pecado. Com isso, os inimigos que haviam sido expulsos daquela terra passaram a atacar novamente o povo de Deus. O povo de Deus começou a passar fome, o povo de Deus começou a ser atacado muitas vezes e vencido. Aí o povo caía na real. Não, peraí, temos um Deus. Ia lá, orava, orava, não, mudava a conduta, jogava fora os falsos ídolos. Deus mandava um juiz que os organizava, que os ajudava, e o povo se libertava. Aí essa geração ia embora, o que acontecia? O povo de novo namorava com os de fora, e de novo cometia erro, de novo sofria as consequências, de novo corria com o rabinho entre as pernas, pedindo misericórdia do Senhor. Então, o livro de Juízes é isso. O povo não vê as maravilhas do Senhor, como essa meninadinha aí que fica escutando o professorzinho maconheiro de boné de MST, não sabe o que é ter fé, não sabe o que é ter Deus, não olha para a vida porque tem papaizinho e mamãezinha que dá de tudo para eles, então eles não sabem o que é dificuldade na vida. Então eles não vão entender o livramento que Deus dá todos os dias para eles, não sabem a importância da salvação, porque o jovem se acha certo em tudo. Mas por quê? Porque o jovem é na idade, eu costumo dizer que juventude é a idade da burrice, porque ele acha que ele está certo, só quebra a cara. Então é isso. Enquanto teve o povo que sofreu, que viu o inimigo atacar, o povo ajoelhava, voltava para Deus, falava: não, vou me apegar ao Deus Todo-Poderoso. Vou me apegar a Deus. Aí o que acontecia, pessoal? Deus levantava um juiz, tudo se arrumava, mas aí vinha a outra geração que não passou dureza, caía de novo. Como hoje. Quando a gente vê as lutas dos reformadores que arriscaram suas vidas para tirar a igreja das mãos do cativeiro herege papista, a gente não dá importância. Porque não é a gente que ia para a fogueira se falasse que o Papa é um ladrão mentiroso, como é. Imagina se alguém falasse, denunciasse esse Francisco, esse Papa comunista lá naquela época. Ia para a fogueira na hora. Não, esses homens foram para a fogueira. Aí a gente puxa, a gente vê os atuais crentes que seguem pastores coaching, que fala: determina, você é vencedor, você é mais que vencedor. A gente vê um menino mimado que faz o quê? Eu fui naquela igreja, o culto não falou comigo. Ótimo! Significa que tem muito que servir lá dentro para pregar a palavra de Deus. A gente chega ao cúmulo hoje que aqueles aí de fora, como os kivits da vida, pregam uma mentira, pregam um erro, querem relativizar pecado, querem tirar da Bíblia trecho que mostra o verdadeiro pecado para agradar a plateia
e ele ficar de consciência tranquilo com os pecados dele. Traz a filosofia mundana para dentro da igreja. E esses homens, esses falsos crentes, esses pastores coach, pastor da teologia da prosperidade, sabe o que eles fazem? Eles adoram os falsos deuses aí de fora. Eles negam a posição de servos. E é isso que a gente aprende com o livro de Juízes todo. Só que o povo é sempre assim. Quando a coisa aperta, corre para Deus. E nós vemos em diversos locais da Escritura, o povo se distancia de Deus, o povo sofre. Então que nós possamos nos apegar mais a Deus, porque a gente chega a essa conclusão que tempos fáceis trazem homens fracos, tempos difíceis, homens fortes. Mas não homens fortes porque o homem é forjado no aço, o homem vira machão, não. Porque quando o homem se desvia da vontade de Deus, se desvia dos ensinos de Deus, não olha para Deus, ele perece. Aí o homem abre os olhos e vê que depende de Deus, que ele tem que fazer o papel dele como homem, papel de servo. Então é isso que eu trago para você hoje. O livro de Juízes é um aviso. Olha o que nós estamos vivendo, queridos. Olha a situação que a gente está vendo na Europa. A Europa está sob ameaça de ser invadida. A Europa já está estabelecendo de novo o serviço militar obrigatório e já se preparando para convocar a população aguardando uma guerra. Ministro, se eu não me engano, o chanceler alemão falou que a época de boa vida na Alemanha acabou. Isso é lá. E aqui nós estamos vendo a cada dia mais a nossa liberdade de expressão ser por quem não foi eleito pelo povo. Nós vemos os comunistas socialistas implantando, e nós sabemos que comunismo, socialismo, ideologia de esquerda não é compatível com o cristianismo. Então se prepare, porque nós seremos calados. Os cristãos serão calados. E é isso que eu trago para você, para que você abra o seu olho. No exemplo de Juízes, eu peço que você abra seu olho. E para você aprender isso aqui, nós ensinamos isso para você na formação completa em teologia, onde você vai aprender boa teologia verdadeiramente conservadora. É esse o nosso objetivo com você. Te ensinar uma teologia que venha da Bíblia, sem negociação, sem olhar para as modernidades aí de fora. Para a gente a Bíblia não tem que ser atualizada. Para a gente o pecado é pecado e nós temos que nos consertar do pecado. E nós dependemos de Cristo para a salvação. Ele escolheu nos salvar. Então aqui no Nascido de Novo, quer você seja pentecostal, quer você seja reformado, quer você seja arminiano, quer você seja calvinista, eu não quero te converter para nenhuma linha teológica. O curso é para todos vocês. Para todos aqueles que querem aprender a verdade da Escritura, porque o nosso curso é escravo da Escritura. Então vem aprender teologia aqui com o Nascido de Novo. Link está aqui na descrição ou aqui na tela. Te espero lá. Deus abençoe sua vida.